tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de abril de 2011, domingo. O verbete é o 1888. Tem 7 páginas, 54 logias, 23 máximas. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 16 máximas. O tema é anti-adicção. A especialidade, autoconsciencioterapia. Agora, aí o grande redator aqui do verbete é o professor Luiz, que está aqui na cadeira dos réus. O nome dele é Luiz Antônio, mas a turma toda chama ele de Luiz, e uma boa parte chama ele de Luiz Fernando. Vocês escolham à vontade, de qualquer maneira ele obedece aos 3 nomes. Tá certo? Ele atende pelos 3 nomes. Vocês então estudam o que vocês querem. Agora, veja bem que o verbete tem 7 páginas e é ponderado. O homem tem tudo o assunto. Agora, definologia. A anti-adicção é o conjunto específico de ações cosmoéticas exercidas simultaneamente com o objetivo de realizar a profilaxia, preferencialmente, ou o tratamento de qualquer processo adictivo ou escravagista consciencial, capaz de anular um ou mais atributos da consciência de modo singular ou global. Olha bem como essa definição está em cima do lance. Agora, os primeiros anos de recuperação sem recaída no processo da adicção. As clínicas de recuperação, as clínicas de desintoxicação, o diagnóstico diferencial levando em consideração as comorbidades, a lei seca, a decadência do tabagismo, o domínio do subseto abdominal, promovendo a superação do porão consciencial, os exercícios físicos aeróbicos desintoxicantes, a reciclagem da imagem antes estigmatizada, a educação preventiva. Agora, na argumentologia tem a perfilologia com 20 exemplos de perfis de consciências adictas. Eu chamo a atenção para ver os detalhes de tudo isso aí que é interessante. Agora, na remissologia, em 15 verbetes, nós destacamos antifisiologia humana, autoincorruptibilidade, gargalo evolutivo, saúde emocional e viragem do mega assediador. Agora, a frase enfática: qualquer adicção é evitada ou superada definitivamente quando a assistência inegóica se torna de fato a primeira prioridade ininterrupta para a consciência interessada na anti-adicção. Você tem alguma relação com a adicção, mesmo indireta? Em qual nível? Como vem lidando com isso? Eu chamo a atenção também para a bibliografia, que tem 15 fontes bibliográficas. Agora, pergunta. Tenho 44 anos e comecei a aplicar a técnica da cama de reflexão desde o dia 7 de dezembro. A frequência é de 1 hora, uma vez, sempre no mesmo horário. No início tive ótimo resultado, mas já tem 3 semanas que vem apagando. Acordo no horário certo e terminar a prática. Sinto-me bem ao final, mas estou insegura, sem saber se devo continuar com o exercício em função de ser 1 hora marcada e também por não saber o que está acontecendo. Poderia me dar alguma orientação? Eu acho que no caso é o seguinte: você precisa de olhar qual a sua carga horária de sono, se ela não está defasada. Se você estiver carente, por isso você está dormindo. Agora, se a sua carga horária está bem, você está com boa disposição, isso aí pode ser que tenha algum amparador que esteja ajudando você. Anota tudo que está ocorrendo com você no laptop. Isso é que é importante agora. E insista, vá em frente. Outro, estou fazendo CPC há 1 mês. Sou de Belo Horizonte e tenho 52 anos. Não faço uso de carne, mas venho de uma família carnívora. Jamais gostei de ingerir carne de espécie alguma, inclusive de peixe também não como. Gostaria de praticar TENEPS. Sei que faço alguns trabalhos de assistência, porém sinto fisicamente que os trabalhos me desgastam. Gostaria de sua orientação quanto a isso.
Existe algum outro tipo de alimento que me fortalece para essa prática? Posso praticar assistência? Olha, todo mundo pode praticar assistência. Agora, aqui só tem uma coisa. Você está falando que os trabalhos fisicamente estão desgastando você. Preciso ver se a sua alimentação está adequada. Olha bem seu peso e a dieta alimentar. E se o negócio, como é que está a sua cabeça em matéria intelectual? Como é que está a sua imaginação, sua elaboração de pensamento, sua memória, sua associação de ideias? Porque às vezes a pessoa que deixa de comer carne, se ela não reforçar o processo, isso piora. Eu quero te dizer que hoje, por exemplo, na hora do almoço, eu comi um big de um pedaço de salmão. Isso ajuda a cabeça. Salmão é muito bom para esse processo. Me arranjaram um salmão hoje que eu estou pensando nele até agora. Entende? E não é eructação, não. Eu estou pensando mesmo. Fora de sério o salmão que eu comi. Agora, outra. Sou jejum na Conscienciologia. Estou aplicando apenas há 7 meses. Já mudei muito. Eu fui dormir tarde, mas ultimamente venho acordando sempre 1 hora, às vezes 2 horas antes, e me vem a intuição de fazer EV, mesmo que ainda não o instalo. Também sinto preguiça acompanhada de dispersão. Seria esse o gargalo para conseguir instalar o EV? Teria que dormir mais cedo e ao acordar lavar o rosto e voltar, deitar e tentar instalá-lo? Faz isso tudo e mais alguma coisa sempre vai ajudar. A hora que você dominar, ele vai ficar mais fácil. No início é assim mesmo, tem as marchas e contramarchas, né? Arrancos, né? Da situação, vai e volta. Outro, estou iniciando meus estudos em Conscienciologia e gostaria de saber, a consciência, quando ocorre a morte física, teria alguns minutos, algumas horas, alguns dias ou seria eterna? A consciência não morre, é imatável e morrer. Se aguenta porque você vai continuar assim. Não adianta, a gente desativa o corpo e mais nada. Agora, veja bem, esse aqui está querendo saber se minutos, horas ou dias, ou se é eterno. Esse está bem por fora. Chapa, vamos estudar as coisas. O negócio é muito mais sério do que você está pensando. E outra coisa, você já sabe disso há milênios, você já nasceu e renasceu muitas vezes. Não fica aí bobo na praça que o jacaré te abraça. Vamos acordar com isso aí, que negócio é esse? Agora aqui, moro em uma favela no Rio de Janeiro e vejo na minha comunidade 2 grupos. Um que somente gosta de churrasco, funk, carioca, bebida alcoólica e falar de esporte. E o outro inserido na igreja evangélica ou católica. Sinto que minha vida é diferente dessas pessoas, pois leio livro de história espírita, inclusive o seu livro Nossa Evolução. Também ouço as suas aulas no final de semana na internet, pois durante a semana acordo às 5 da manhã e chego ao trabalho às 20 horas. Do trabalho às 20 horas. Tenho que dormir cedo para ter disposição no outro dia. Procuro ter cultura e boa educação, apesar de morar em um espaço carente. Às vezes me sinto um ET. Como são as energias dentro de uma favela? As consciências habituadas a esse tipo de energia podem assediar a todo instante a minha casa? Como posso me defender? O meu amparador pode me ajudar? Pergunto sobre defesa, pois tem certos lugares que sinto tonturas, além de minha esposa brigar e discutir comigo sem motivos aparentes. Peço a sua orientação e ajuda. Olha, quando você puder, já que você está trabalhando tudo, faz um pé de meia e cai fora da favela, vai para um lugar melhor. Agora, um dia você apareça por aqui e você vai conversar com a professora Glínia, que é especialista em favelologia. Sabe? É bom conversar com ela, que ela vai te dar um banho de loja sobre o assunto. Agora, aqui outro. Qual a utilidade do mal de Alzheimer e da demência senil para o espírito, já que a pessoa vive totalmente alheia à realidade? O que leva alguém a ter essas doenças, onde os familiares são os mais sacrificados? Qual deve ser a melhor atitude do familiar cuidador para que ele não descuide sua própria vida? Olha, isso tudo aí é a lei de causa e efeito, tudo tem sua razão de ser, e quem faz isso é a própria pessoa, pelo jeito dela, dentro o processo das genéticas e outras condições, da genética e outras condições, de modo que o processo é dele. Agora, a melhor atitude é ajudar, ajudar e ajudar. Não tem outro jeito, não. A cuidadologia é preciso de cuidar do assistido e do cuidador. Olha bem isso. Inclusive, nós temos verbete sobre isso, né? É a cuidadologia. Agora, aqui outra.
Pratico a Invex há algumas semanas e decidi eliminar da minha vida tudo o que não presta. Mas acontece que nesse final de semana foi aniversário de um primo meu, antigo companheiro de copo, e a pressão para tomar cerveja foi tão grande que acabei cedendo. Mesmo não bebendo muito, acordei com mal-estar e dificuldade para instalar o EV. Até que ponto essas vacilações cosmoéticas podem afetar a minha proex? Olha, isso aí é de gente moça que está começando agora. Você está muito de jejum. Estabeleça uma organização e uma disciplina mais rígida para você mesmo. E não abre mão daquilo que você acha que é certo. Senão depois fica assim. A pessoa fica aí um pouco arrependida, cara de paisagem, não é isso? E precisa parar com isso, não é? Amadurecer mais depressa. Outra, uma conhecida minha diz que já há vários anos, hoje tem 25, à noite, antes ou depois do sono, vinha em seu quarto teias de aranha. Essas últimas gigantes também chegou a ver um beija-flor. Até hoje tem essas visões de somente das aranhas gigantes. O professor saberia responder se seriam mesmo subhumanos no plano astral ou há nisso outro significado. Escuta, você deve perguntar para a sua conhecida se ela bebia alguma coisa. Existe um negócio que as bebidas e os narcóticos fazem com isso, que dá o delírio tremens. Isso aí, aranha assim, desse jeito, desse tamanho, quase sempre tem delírio tremens atrás disso. Agora, ó, observe e pergunta para ela se ela bebe ou come alguma coisa que pode servir de narcótico ou qualquer coisa nesse sentido, né? Tóxico, né? Toxomania. Que aí tem uma série de condições que pode ser, não é só bebida alcoólica, e que pode dar o delírio tremens. Isso aí está muito esquisito. Aranha grandona. Outra coisa, pergunta para ela, essas aranhas são pretas. Ainda é pior ainda. Agora outra. Em Fatologia, página 10, aí é com você. Fatologia, página 10, terceira linha de baixo para cima. O domínio do subcérebro abdominal, promovendo a superação do porão consciencial. Não compreendi de que forma a questão fisiológica pode promover essa superação. A necessidade de um terapeuta presente, como isso se daria? Pode exemplificar? O subcérebro abdominal, na verdade, não é bem fisiológico, né? Ele tem questões também, vamos dizer assim, de emoções, né? São as emoções que a pessoa tem que trabalhar. Eu sugiro que a pessoa ela dê uma olhada na frase enfática, que a frase enfática é justamente o que vai ajudar a pessoa a fazer essa superação, né, do subcérebro e do porão consciencial, que é através da assistência inegóica que a pessoa vai começar a prestar e vai começar a se desenvolver nisso aí, vai fazer com que ela saia do egoísmo que geralmente ocorre quando a pessoa está muito está sendo dominada pelo subcérebro abdominal. Na verdade é uma questão muito egóica, né? Não sei se não está certo, é por aí. Agora aqui. Esta noite sonhei com o senhor. Estava mais remoçado e com a pele mais morena. Havia mais 4 alunos de conversa entre gurus e seitas. Questionei se esses gurus dessomando iriam trabalhar com assistência ou ficariam ainda presos à linha deles de sectarismo. Sua resposta foi que ficariam. Durante nossa conversa, tive início de descoincidência. Seria mental somática, visto que estava fora do soma. E com relação à consciência que vemos estar mais jovem e diferente, guardando certos traços característicos identificados, seria retrocognição ou encontro extrafísico? Olha, do jeito que você está contando aí, pode ser que tenha muito semiconsciência nessa história. Então anota tudo e vê. Agora, sempre mantenha racionalidade e lógica para aumentar a sua lucidez. Com referência a esses processos, o mental soma, se a pessoa trabalha muito com o mental soma aqui nessa dimensão, isso com o tempo pode melhorar para acertar, definir e equilibrar o onirismo, o mundo dos sonhos da pessoa. Isso tudo ocorre. Então, o processo é você anotar e ver o que acontece, pouco a pouco, para você ver o que se dá. Seja com referência ao que se pensa, o que se fala, as consciências que a gente encontra, etc. Agora, para você, Luiz,
Em Paradoxologia, página 12, segunda linha, o paradoxo de a consciência não ter sexo na própria essência e mesmo assim determinadas consciências supervalorizar o sexo. Como fica nesse contexto a questão do sexo diário para a dupla evolutiva e os tenepsistas? Não é supervalorizado? Pode explicitar melhor para a minha compreensão? Não, nesse caso não é supervalorizado. Nesse caso, no caso do sexo diário, é uma técnica que a pessoa vai aplicar, assim como outras que ela também vai aplicar no dia a dia dela, como o EV, assim, diz assim. Então não vai ser uma coisa que a pessoa vai pensar o dia inteiro naquilo, vai passar o dia inteiro exaltando aquilo. É justamente, o sexo diário é justamente para a pessoa parar de pensar durante o resto do dia no sexo. Não sei se... Agora, a gente aqui da internet, que é o trabalho da professora, a Cecília, o seguinte: gato de 1,23 m bate recorde como o maior, mais longo do mundo. A marca anterior pertencia a um gato de 1,21. Mas eles estão aqui esticando o gato. Se eu esticar o nosso gato aí, ele deve dar isso também. Vamos devagar, isso aí está mal contado. Deixa eu ir com calma. Não é bem assim, com as patas dele, qualquer um, assim, até a gente. Quer dizer que eles querem pegar o gato quando ele pula, né? Agora, outro, da ciência e tecnologia. A águia é flagrada de cabeça para baixo em pleno voo. Uma águia foi fotografada fazendo uma manobra inusitada em Prince Rupert, no Canadá. Além disso, ela parece olhar para a câmera. Está a foto da águia. Esses bichos são muito vivos. Quer dizer, ela está usando aquilo do Stanislau Ponte Preta. Quando o mar não está para peixe, nada de costa. Nada de costa. A águia voa de costa, quando o mar não está para peixe. Não é isso? Essa é boa. Agora, gente, aqui está. Desodorante feito em casa. 3 ingredientes bastam para garantir o corpo perfumado. Já pensou em produzir seu próprio desodorante? Pois é que um pessoal anda fazendo por aí. O site RedNest, que sempre traz novidades legais do mundo verde, trouxe o passo a passo de como produzir em casa e de forma simples e barata o produto. É uma oportunidade para reduzir a quantidade de embalagem que você usa e ainda diminuir o impacto do planeta de sua busca por um corpo mais perfumado. Ingredientes: meio copo de bicarbonato de sódio, meio copo de amido de milho, algumas gotas de óleo essencial, vale lavanda, laranja, etc. Modo de preparo: coloque os ingredientes em um pote de vidro e agite para misturar. Está pronto. Você pode usar um pano úmido ou uma esponja também umedecida para aplicar o desodorante homemade. Se preferir um produto mais sólido, tente misturar mais meio copo de óleo de coco. A pessoa vai ficar bem, um jeito que acabou de vir da floresta do Tarzan. Mas funciona, né? Funciona. Agora, está aqui também um caso da internet, que homicidas em pé de Cordeiro. Preso na noite de segunda-feira, irmãos condenados por 3 assassinatos em São Paulo, que levavam a vida tranquilamente havia 6 anos, numa cidade do centro-oeste de Minas Gerais. Isso é interessante, né? Um negócio sério, tá? Pegaram os negócios, está num lugar todo tranquilo. Hein? Frequentaram o centro espírita 4 anos e ninguém percebeu. Mas pegaram os caras. É uma boa. Outra coisa, gente, eu estou aqui com a Associação Médica do Paraná, carta aos médicos, paralisação do atendimento aos planos de saúde, no dia 7 de abril. É quinta-feira agora, daqui 4 dias. Ao Dia Nacional de Paralisação do Atendimento aos Planos de Saúde. Na mesma data é comemorado o Dia Mundial de Saúde. A mobilização foi definida pelas entidades médicas nacionais, AMB, CFM e FENAM, em plenária realizada em São Paulo, com a participação de inúmeras entidades, conselhos, sindicatos, associações e sociedades especialistas.
os 160 mil médicos brasileiros que atuam na saúde suplementar irão protestar contra os reajustes irrisórios dos honorários, muito abaixo da inflação dos últimos 10 anos. De modo que vocês ficam sabendo que vê se não fica doente daqui 4 dias, quinta-feira, porque a turma vai entrar em greve. Tá certo? É um dia de paralisação. Eu sou contra esse negócio, mas no caso aí parece que eles têm razão. Né? Os negócios estão muito abaixo da realidade. Agora, gente, eu estou aqui com o negócio, vocês não ficam pensando que é chapéu, porque não é. Tá certo? Parece, mas não é. Nem também é bolo. É tertuliário. E foi feito de papel. Tá certo? Agora, bem feitinho, o negócio tudo arrumadinho, sério, sabe? Agora, com muito, até detalhe da entrada, etc., alguma coisinha em amarelo, né? Olha aí. Está aí, é bom vocês verem. Agora o melhor da história. Isso aqui serviu de pesquisa hoje no curso da Imagística, tá certo? Vocês ficam sabendo dessa. No sério deve para uma pessoa. Foi você? Outra coisa, quanto você conseguiu responder? Quanto? 200? Mas com açúcar, né? Sobre tertuliário até eu. Sobre o tertuliário, eu acho que até eu responderia os 200, por incrível que pareça. Né? Mas olha, está interessante aí o caso. Vale a pena pensar nisso. Agora, gente, vamos então à anti-adicção. Pode falar. Luiz, na página 12, a paradoxologia, queria que você explicasse melhor o paradoxo do programa de redução de danos. Esse programa ele é utilizado por alguns países e ele tem como intuito reduzir os danos causados pelo vício. Então, alguma das abordagens que eles têm é distribuir seringa, distribuir cachimbo descartável para a pessoa não fazer troca de seringa, não usar o mesmo cachimbo da pessoa para não correr o risco de pegar hepatite. Mas então, eles têm o intuito de reduzir os danos, mas ao mesmo tempo eles estão, até certo ponto, ajudando estimulando o consumo. Contribuindo com o problema. Só que assim, não é tão negativo assim, porque o intuito realmente como diz, é reduzir os danos. Mas o problema é que no Brasil, esse programa ele ainda não é tão bem utilizado como em outros países. Por exemplo, no Canadá, existem estabelecimentos onde a pessoa vai simplesmente para usar uma droga lá qualquer que ela seja viciada. Eles dão todo o material para a pessoa usar a droga, fornecem tudo para a pessoa, tem profissionais lá orientando a pessoa, né, como que ela deve fazer para não piorar a situação. E em cima desse mesmo estabelecimento tem um outro andar que é para tratamento, para recuperação. Então, os profissionais no piso de baixo orientam e já também dão uma orientação para a pessoa buscar ajuda, para a pessoa sair daquilo lá. Já que no Brasil isso daí não é aliado. Assim, alguns lugares até mas ainda está meio precário isso. Por exemplo, existem os CAPs aqui, né, em algumas cidades, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Aqui em Foz, inclusive, tem o CAPS AD, que é o CAPS de álcool e drogas, né, onde a pessoa vai, passa o dia, passa por oficinas, por grupos terapêuticos, tem psicólogo, enfermeiro, e depois ela sai. Mas ali não tem, a pessoa pode acabar de usar e ir para lá. Então não tem um controle. Assim, ele ajuda a pessoa a entrar num tratamento, mas da maneira como é feito aqui ainda não tem tanto sucesso assim. E você acha que esse programa é válido, na sua opinião? Da maneira como é feito aqui ainda no Brasil, eu diria que é válido, mas da maneira como é feito aqui ainda não está 100%. É válido porque realmente diminui muito os danos causados, mas não pode ter isso como foco. O foco tem que ser a pessoa parar.
sair completamente. O foco tem que ser esse. Mas se para a pessoa chegar lá, ela puder reduzir os danos que ela vai causar nela mesma, é melhor. Obrigado. Luiz, agora. O Ivo aqui em cima na letra A. Tá? Ô, Ivo. Só para reforçar isso aí, a política de redução de danos, ela não é para ser uma política exclusiva. O ideal é que você tenha 4 fatores que estejam juntos. A questão da prevenção, a questão da repressão, a questão da terapêutica e a questão da política de redução de danos. Existem algumas políticas específicas de redução de danos que são extremamente polêmicas e bem delicadas, mas são políticas específicas. O ideal é que os pensadores, o povo que aplica a questão da política pública de saúde, sempre leve em conta esses 4 fatores. A questão da repressão, a questão policial, a questão da prevenção ao uso de drogas, a questão da terapêutica e a política de redução de danos num grupo ali, às vezes, muito específico, para evitar que o mal se alastre. Tá? Essa que seria uma condição assim, que eu vejo a mais adequada. Eu concordo com isso. O problema são essas políticas específicas que ele comentou que não são adequadas. A pessoa está recebendo ajuda para ficar mais no buraco. Então não é o ideal. Luiz, aqui. Na penúltima e última linha da página 10, as intervenções voltadas à família adictiva. Podia aprofundar isso, por favor? Podia. O problema é o seguinte, existem famílias, quando, vamos dizer assim, o assédio já está generalizado, já colocou canga na família inteira. A pessoa já dominou o ambiente com os assediadores. Então, a pessoa passa a ter posturas dentro da família completamente destrutivas e anormais, e a família passa a ver aquilo com uma certa naturalidade, porque já banalizou. Então a família não consegue ver, não consegue perceber que aquilo já está completamente negativo. Então tem que haver uma intervenção, muitas vezes de fora, para a família poder ter uma luz, poder clarear as ideias e perceber o que está se passando dentro daquele núcleo familiar. Seriam essas atitudes negativas da família em relação ao... exatamente, porque normalmente... o adicto, sei lá. Normalmente as famílias, né, dos adictos, não posso generalizar, mas normalmente elas contribuem para que a doença continue. Tá, obrigado. Luiz, aqui no B. Eu queria que você esclarecesse aqui na fatologia, o que você pensou quando você coloca na 10ª linha o diagnóstico diferencial levando em consideração as comorbidades. Eu coloquei isso daí mais para voltar dos profissionais pelo seguinte: tem muito diagnóstico prematuro feito de forma errada. Então a pessoa às vezes o problema dela principal é adicção, mas ela tem uma comorbidade de bipolaridade, ela tem depressão, ela tem outras patologias, e o profissional trata exclusivamente essas outras. Não que essas não devam ser tratadas, tem que ser tratadas também em conjunto, mas não pode ser o foco, né, principal do tratamento. Então é mais nesse sentido que eu coloquei, pensando nisso daí, para não tratar como principal a doença errada. Você falando isso me gera uma confusão, porque eu pensava justamente o contrário, que assim, dizem que quando a pessoa usa álcool, né, tem adicção em álcool, que tem por trás uma depressão. Não seria o contrário? Não necessariamente. Às vezes o problema todo da adicção, que é multifatorial, geram outras patologias, mas a depressão também muitas vezes faz parte desses multifatores que podem levar a pessoa a entrar nesse problema. Então tem que avaliar, por isso que tem que fazer esse diagnóstico. Às vezes é o padrão de adicção, o padrão pensênico, consciencial, que leva ela a gerar aquela patologia. É difícil dizer exatamente o que leva, porque não tem uma coisa específica, né? São vários fatores, mas o que eu vejo que predomina é a paragenética.
É a paragenética que predomina, porque tem os fatores mesológicos, tem fatores sociais, tem uma série de coisas. Mas o que predomina, na minha opinião, é a paragenética. Quem é que está aí com o microfone? Você está de volta? Então, hoje ela já fala diretamente, não manda aqui. Gente, aqui na internet, dono de pizzaria acusado de sabotar os concorrentes com camundongos. Como hoje nós temos muita gente aqui que é lá do shopping, é bom vocês saberem disso. Um dono da pizzaria na Pensilvânia, nos Estados Unidos, tentou sabotar os seus competidores, colocando camundongos em seus restaurantes, segundo a polícia local. É o chamado terrorismo alimentar com camundongos. É o nome que já deram para isso. Essa é terrível, né? Porque se alguém vê um rato no restaurante, nunca mais aparece lá. Agora, escovas definitivas usadas no exterior para alisar os cabelos podem causar câncer. As escovas definitivas chegaram ao exterior fazendo estrago. Nos Estados Unidos, um tratamento chamado Brazilian Blowout, que alisa os cabelos durante meses, pode ter uma química que causa câncer, segundo a reportagem do jornal Daily Mail. Isso é um negócio feito no Brasil, que foi para os Estados Unidos, eles examinaram. De modo que se vocês aí estão alisando o cabelo para ficar durante meses, cuidado, que é o caminho do câncer. Vocês já ficam sabendo, está na internet, é só procurar. Luiz? Luiz, é sério. Luiz, Oi. aqui, uma pergunta, aqui. Na mitologia, eu gostaria de te perguntar o mito da melhoria social com a descriminalização das drogas. Você poderia esclarecer? Posso. Tem um mito em volta disso, que até, inclusive, o nosso ex-presidente estava à frente disso, né, o Fernando Henrique, defendendo que deveria descriminalizar o uso da maconha, etc. Mas, assim, o maior argumento que a gente tem contra isso é o fato de hoje, de atualmente, estarem se fazendo de tudo para reduzir o uso do cigarro. Né? Quer dizer, é uma droga lícita, mas que de uns anos para cá está em decadência, está cada vez mais sendo restrito os ambientes onde a pessoa pode ficar, onde pode fumar. Então, está se havendo um combate muito grande em cima disso. Então, não tem como descriminalizar uma droga como essa sem, no futuro, ter consequências do tipo da Holanda. Né? A Holanda tem histórico aí, né, já nesse negócio. Eles descriminalizaram e hoje estão querendo voltar atrás. Piorou tudo. Na Holanda eles fizeram um lado lá da cidade que é uma verdadeira baratrosfera. Eles já não estão aguentando mais, os juízes estão entrando nisso, o caso é sério. Luiz, agora aqui, não pode falar. Oi. Aqui no B, por favor. Aqui. Na página 10, na estrangeirismologia, você podia ampliar para mim o START de Recins pela Ressex? Que técnicas que você usa? São as Recins que a pessoa promove a partir das Ressex. Então a pessoa começa primeiro a reciclar o entorno dela, o ambiente, as amizades, os hábitos e uma série de fatores. E que isso tudo vai culminar posteriormente numa Recim. Luiz, aqui no ar. Por favor, Luiz, na página 12, ali, crescendologia, o terceiro crescendo, por favor. Dá uma ampliada, né, nesse conceito. Crescendologia, qual que é? É o terceiro crescendo. Autoparapsiquismo, esse? Esse aí. Autoparapsiquismo, autogovernança. À medida que a pessoa vai aprimorando o parapsiquismo, ela vai ficando mais dona de si, ela vai tendo mais governança de si mesma e vai promovendo mais desassédio em si. Que o maior problema, o parapsiquismo, ele pode ser um trafar ou um trafor, né, dependendo do uso da pessoa. Né? Então, no caso da adicção, grande parte das pessoas, eles têm o parapsiquismo
utilizado da maneira trafarista, né? Que a pessoa ela é sensível, ela tem sensibilidade, mas ela não tem um autodomínio, não tem um controle daquilo. Então fica mais fácil dos assediadores colocarem canga na pessoa. Então a pessoa tem que tornar aquilo um trafor, ela começar a passar a usar aquilo de maneira mais cosmoética, mais assistencial, para ela conseguir ter um maior controle de si mesma. Ok, obrigado, Luiz. Luiz, aqui no B. Pode falar. Na enumerologia, página 11, na segunda linha, você colocou antidicção mental somática e antidicção multidimensional. Você podia exemplificar? Antidicção mental somática. Seria bom você se fixar na definição do que é a antidicção. Então pense lá nas conjunto específico de ações cosmoéticas. Tá? Agora pense isso exercidas de maneira para que a pessoa não se torne dependente de nenhum aspecto mais, vamos dizer, mental somático, de ideia, ideológico. Seria a questão da obsessividade, por exemplo. A pessoa evitar esse tipo de adicção, de vício. E da multidimensionalidade? E a multidimensionalidade seria na questão, por exemplo, o assediador da pessoa adicta, ele também é adicto. Então, tem uma questão multidimensional aí. Seria evitar esse tipo de adicção, de dependência. Obrigada. Aqui, pergunta. Depois que comecei a assistir às tertúlias e voltar o meu holopensene totalmente à conscienciologia ao CIEC, o meu sono modificou-se totalmente. Todos os dias sinto muito sono nos mesmos horários, entre 23 e 24 horas, sendo que sempre fui notívaga, passando horas noturnas trabalhando e assistindo filmes. As minhas horas de sono continuam satisfatórias, 8 horas diárias. Quando deito, mal consigo exteriorizar energia e já durmo. O manual da TENEP está ao lado da minha cama. Será que estou fazendo algum trabalho extrafísico com os amparadores ou é somente coincidência? Não, anota tudo isso e vai em frente. Vamos ver o que vai dar em matéria de assistência. No livro Manual da TENEP, o senhor afirma que quanto mais a pessoa for evoluída, mais facilmente ela fará a reposição das energias dispendidas nas exteriorizações. Por qual motivo isso ocorre? Pelo processo de reposição imediata e o uso da energia imanente como consciencial. O EV durante a TENEP potencializa a assistência? É lógico que sempre vai ajudar e também melhora o processo da pessoa evoluir com as energias. Quanto mais ela entender teaticamente, na teoria e na prática, o emprego, o uso das energias conscienciais, melhor para ela e melhores serão também os resultados dos esforços que ela despender. Vale a pena pensar e fazer. É por aí. Luiz, eu tenho uma sugestão aqui para na legislogia, seria a respeito da arbitrariedade dos critérios para definir qual droga é legal e qual que é ilegal. Na verdade, hoje, se a gente fosse perguntar, né, por que, por exemplo, que a maconha é ilegal e o cigarro é legal, né? Na verdade, não tem um critério bem claro, né, para definir isso. É simplesmente uma questão mais arbitrária, que acaba levando à ilusão de que o cigarro ou a bebida alcoólica, por exemplo, elas são menos prejudiciais, por exemplo, que as drogas que são proibidas, né, pela lei. Tá em que página? Aqui. Isso é uma sugestão para a legislogia, né? Tem lá na codigologia, não sei se talvez entre dentro disso que você está falando aí, a aplicação correta do Código Penal, o respeito ao Código Civil. Tem relação, mas na verdade por exemplo, se você fosse sentar para definir as leis sobre quais drogas são aprovadas ou não pela lei, né? Na verdade, não existe um critério, esse critério ele é arbitrário. Às vezes, eles escolheram que a maconha vai ser ilegal e escolheram que o cigarro vai ser ilegal, mas não tem um critério
bem claro para definir o que vai ser a droga legal e o que não vai ser a droga legal. Então, na verdade, você cria uma ilusão de que as drogas que são legais é porque eles debateram, fizeram um debate fundamentados na ciência e mostraram que, por exemplo, o cigarro ele é menos prejudicial do que outras drogas, né? Ou a bebida alcoólica, etc. Sim, por mim, não tem problema não, sugestão aceita. Ele tem que ver com a Rosa aí. O que ele falou? Luiz. Oi, Luiz. Na efeitologia, você podia falar um pouco desse primeiro efeito? Que eu vi que você tem um artigo sobre isso até. Ah, tá. O efeito da ressonância pensênica. Isso aqui é o problema do zapping. Quando a pessoa ela é mudada de canal, né? O professor Valdo já comentou muito sobre isso também. A pessoa é mudada de canal, né, sem perceber. Por exemplo, ela entra em contato, ela tem na psicosfera dela algum traço, mais, vamos dizer, que esteja mais apagado naquele determinado momento. De repente ela encontra com outra pessoa ou vai a algum ambiente que também tem resquícios desse traço que ela tem. E quando ela entra em contato com as energias da pessoa ou do ambiente, aquilo gera uma sinergia grande e aquilo vem à tona. Isso também serve para, por exemplo, o zapping pode ser também benéfico. A pessoa ela tem um traço assistencial, mas ela está subutilizado. Mas na hora que ela entra em contato com uma pessoa que está mais com assistencialidade, mais em dia, está mais envolvida com os amparadores e tal, na hora que ela entra em contato, ela se torna mais assistencial de repente, de uma hora para outra, e fica mais lúcida, a lucidez aumenta. Então isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Depende da situação e depende do que é, do traço que a pessoa tem. O Luiz Oswaldo aqui acima no ar. Pois não. Meus parabéns aí pelo verbete, sim. Obrigado. Eu gostaria, aqui nos últimos 3 sinergismos que você tem descrito aqui na página 11, isto é, o sinergismo profiláctico auto-organização-autodisciplina, o sinergismo autodeterminação-continuismo, o sinergismo assistência-recuperação. Eu gostaria, no teu caso, que você me desse uma panorâmica de cada um deles, na tua experiência, e depois o teu depoimento de qual deles foi o mais significativo para você. Tá. Eu acho que, na minha opinião, o mais significativo é o último ali. É assistência e recuperação. Que é a partir justamente da assistência que a pessoa vai, da assistência continuada, que a pessoa vai ter que desenvolver mais auto-organização, mais disciplina, ela vai ter que ter um continuismo para manter isso, e isso vai fortalecer a recuperação dela. Então, quando a pessoa põe assistência como foco, ela, inevitavelmente, ela vai ter que olhar aqueles outros ali que você citou. Então, tudo isso aí acaba gerando um grande sinergismo entre todos eles. Não sei se Não, tudo bem. Está claro? Mais uma. Você tinha me comentado em uma oportunidade a respeito do parapsiquismo teu, momentos antes de tua início dentro da adicção. E eu gostaria de saber como foi que se manifestou tudo isso durante a adicção e como evolucionou esse teu parapsiquismo a posteriori da tua saída da adicção. O parapsiquismo ele pode ser tanto um problema quanto a solução. Como eu comentei aqui no início, normalmente as pessoas, os adictos, eles têm sensibilidade, têm uma sensibilidade maior. E é justamente por essa sensibilidade maior, mais aliado à permissividade perante o assédio, é que acabam entrando e deixando, vamos dizer, a canga ficar mais séria. Porque quanto mais sensível às energias a pessoa for, mais fácil vai ser
dela interagir ou com o amparador ou com o assediador, dependendo da intenção dela. Né? Ela pode acabar virando uma marionete. Por isso que eu coloquei lá também na interaciologia, tem lá interação, parapsiquismo, criticidade. Que é justamente isso que a pessoa tem que começar a desenvolver, ela perceber no momento que ela está percebendo, está tendo alguma ideia diferente do padrão dela. Ela tem que começar a ter mais autocrítica, tem que criticar aquilo, ver se aquilo é dela, não é, se é uma ideia amparada, se não é, se é cosmoética, se não é. Então, é a partir dessa criticidade que ela vai qualificar o parapsiquismo. Né? Não sei se está... Na minha experiência foi isso que aconteceu, né? Comigo foi isso que aconteceu. Eu tive que qualificar o meu parapsiquismo para evitar esse tipo de intervenção assediadora. E aqui na efeitologia, você poderia acrescentar a tua experiência justamente onde diz os efeitos do curso intermissivo tanto na profilaxia quanto na recuperação do adicto? Isso daí é justamente foi uma das coisas que no meu caso que mais pesou, né, que mais ajudou, que contribuiu para me manter na recuperação. É o curso intermissivo. Aquilo ali, o curso intermissivo, na hora que a pessoa sai da linha da ProEx, independente do motivo que ela sai, aquilo começa a apitar. E ainda mais quando é uma coisa que é completamente, vamos dizer, anti-ProEx, nesse caso aí, esse apito fica bem mais alto, né? Então, a pessoa, ela de imediato, ela tenta voltar ao caminho, tenta sair daquela condição para voltar à linha da ProEx. No meu caso, funcionou nesse sentido. Foi uma bússola, né? Achei até que, de repente, o Loche pode ajudar aí nessa questão da ProEx, né? E o curso intermissivo. Mas, no meu caso, foi isso que foi assim que funcionou. Luiz, página 14, em pré-adicto, você cita algumas características de uma personalidade pré-adicta, adolescente ou criança. No teu ponto de vista, qual seria a melhor maneira de lidar com uma criança ou um adolescente que tem essas características? Como eu coloquei ali embaixo, na terapeuticologia. Trabalhar em cima da TARES, mas de forma terapêutica. Não adianta simplesmente dizer para a criança ou para o adolescente que tais e tais situações são erradas. A maioria delas sabem que aquilo é errado, mas ela precisa, muitas vezes, a pessoa que está tentando fazer assistência tem que tentar entender qual que é o trafal daquela personalidade que está ali, o que ela precisa, quais são os trafares, para tentar suprir de forma terapêutica isso. Não que a pessoa não tenha que dizer também os lados negativos, o que pode acontecer, ela tem que falar isso, mas só saber que não é bom, que causa isso, aquilo outro, não resolve. A pessoa ela pode saber, decore salteado, todos os efeitos que um vício causa, e mesmo assim ela entrar. Até, por exemplo, tem muitos médicos viciados. Então é maior, se fosse olhar pelo lado da intelectualidade, é maior incoerência. Mas o problema é um problema emocional, não é um problema intelectual. Então é isso que a pessoa tem que levar em conta, ela tem que considerar o lado emocional, o motivo, a psicossomaticidade daquela pessoa. Entendi, mas é que no caso, eu estou te fazendo essa pergunta até porque uma vez a gente conversou sobre isso. Normalmente, nessas situações, o próprio berço familiar não te dá muito essa segurança, essa ajuda, né? Eu conheço algumas pessoas que tiveram esse problema
e a família não tem como dar esse suporte. Então, nessa situação, se a família tem consciência, o próprio adolescente, a criança não tem muito como se conscientizar disso, mas o adolescente, ele deve buscar de que forma essa ajuda, ou Se diz o adolescente? É porque a criança vai ser muito difícil dela se conscientizar que o pai ou a mãe não tem como dar esse suporte para ela. O adolescente já consegue fazer esse julgamento. Não, se o adolescente já estiver interessado em se prevenir, já mostra que ele já está preocupado com isso, que ele já está num caminho anti-vicioso, né? Se ele está já se preocupando com isso previamente. O problema é quando ele está na fase da adolescência e não está nem aí para isso. E a família também não tem suporte para dar para ela. É isso que eu vejo que é o maior problema. Se ele está interessado em evitar esse tipo de situação, só esse movimento dele ir atrás, dele procurar saber, entender, ver o que ele pode fazer, de repente procurar um terapeuta, entrar num voluntariado. Mas quando os jovens procuram, tem essa procura, tem esse movimento, já mostra que, né, já tem uma... Eu queria relatar assim, porque assim, eu tenho experiência em casa, né, com meu sobrinho, e a família, o caso pai e a mãe, foi a origem do processo, pelo fato dele ter rejeição no parto, né, a mãe rejeitou no parto, teve depressão pós-parto e enfrentou o processo de separação dolorosa que levou muito tempo. Então, o pai e a mãe, mais ou menos, não têm autoridade moral no processo para lidar com o processo da droga. Então, como ele foi também criado pelos avós, aqueles que ele tem respeito, que ele entende, ele consegue estabelecer um diálogo, isso consegue fazer um trabalho de TARES, trabalho de assistência. Então, às vezes, a família em si, o núcleo, né, o pai e a mãe, às vezes não consegue intervir diretamente. No caso, o professor ou qualquer outra pessoa pode, de repente, estar fazendo uma intervenção mais assertiva. Eu percebo que, assim, é interessante observar também o contexto. O que é que está por trás desse pano de fundo, né? A família, ela pode influenciar, ela influencia muito, não tenho dúvida, mas eu não penso que seja exclusivamente que ele entrou nesse tipo de situação por causa só da família. Alguma coisa já de paragenética, com certeza tem. Porque senão a gente ia ver diversas pessoas aí que tiveram problemas familiares em algum problema adictivo. E não é o que acontece. Às vezes a pessoa tem problemas muito mais sérios do que outras e nem sequer passa perto daquilo. Então eu não penso que seja exclusivamente da família. Que a família pode ajudar ou pode piorar, pode. Mas que tem coisa por trás disso, da paragenética, né, dela, com certeza tem. Sim, eu acho que pode ter sim nesse contexto. Eu acho que se evidencia, né, quando você tem um contexto familiar mais influencia. Calçado, esse processo pode acontecer, mas a pessoa pode ter reflexão e chegar a entender que precisa fazer a prevenção e controle para não entrar nesse vício. Então, acho que o contexto familiar influencia no sentido, acho que do amparo mesmo, né? Então, quando não tem um esteio na relação pai e mãe, aí que ele não consegue encontrar esse apoio, nem processo da TARES, eu acho que é mais difícil, né? Então, se você não tem nessa base familiar e não tem outra base, aí que o processo, acho que acaba ficando mais cronificado. Então, é importante ter, nesse entorno, pessoas que você estabeleça relação de confiança. Por isso que é importante a família, os pais, quem é pai, quem é mãe, entender também do assunto, para saber, num momento como esse aí, como melhor dar suporte para a pessoa. Sim, eu observei porque às vezes que foi feito tratamento, ele chamava a minha mãe para ir acompanhando, não chamava a mãe, não chamava o pai. Então ele queria realmente alguém que ele confiasse, que ele pudesse contar sem vir com julgamentos, né? Então são questões mais profundas. Outra questão. Nos últimos meses tenho vivenciado mudanças sérias em minha vida. Há 2 semanas consegui alugar apartamento para morar com minha dupla. Estou em fase importante no voluntariado. Decidi assumir o negócio e sou sócio com meu irmão. E me tornando a empresária da noite para o dia e ainda pretendo iniciar a TENEPS esse ano. Com isso, tenho sentido pressão forte de assédio,
mesmo trabalhando as energias. Estou me sentindo dentro de uma panela de pressão. Como levar essa fase com mais tranquilidade, considerando que ao passar por tudo isso estarei em outro patamar evolutivo? Vai mais devagar com o assunto. Não queira abarcar o mundo com a boca, os braços e as pernas. Né? Devagar e sempre é o melhor que a gente faz. Eu sempre falo isso aqui. Parece que é muita coisa que você está fazendo simultaneamente. Vai com calma. Resolve uma, depois passa para outra, quando estiver sentado. É melhor. Agora, a pergunta para o professor Luiz. Na fatologia, página 10, quarta linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre o diagnóstico diferencial, levando em consideração as comorbidades? Sim. Esse a gente falou já mais no início, mas eu posso falar de novo. O problema todo é o seguinte. Isso daí é mais voltado, essa afirmação foi mais voltada para os profissionais, porque há muito diagnóstico prematuro, há muito diagnóstico errado que é feito, e a pessoa acaba sendo tratada de maneira errônea. Então, o principal problema da pessoa é a adicção, mas ela também tem bipolaridade, tem depressão, tem outras psicopatologias. E o profissional, ele acaba levando em consideração só essas aí. Não que essas não devam ser levadas em consideração também. Tem que ser tratadas, né, para a pessoa ter uma melhora, mas com foco na principal, no que está gerando aquilo. Abri uma loja de caça e pesca aqui na minha cidade, que é Chapecó, em Santa Catarina. Outro dia, por acaso estava passando em frente e vi que tinham armas e materiais de pesca. Na hora senti dor de cabeça forte. Será que as energias do local são tão negativas para me fazer sentir mal tão rápido? Pode ser, né? Por que não? É bem possível. Precisa examinar. Agora aqui da internet. Família diz estar sendo atormentada por poltergeist e filma cadeira se mexendo. Isso aconteceu. É a britânica Eliza Manning afirma que a sua casa está sendo assombrada por poltergeist. Mas ela diz ter filmado um dos muitos exemplos dos fenômenos na casa. Casa de uma cadeira se mexendo. Tem até o vídeo. O lar deveria ser um lugar seguro, mas não é. Disse Manning. Tenho que acompanhar a minha filha quando ela vai ao banheiro, porque ela tem medo. Quer dizer que poltergeist está acontecendo até hoje, os assombramentos, né? Agora, menina de 5 anos acha raro fóssil de 162 milhões de anos. 5 para 162 milhões é muita coisa. A primeira escavação de Emily Baldry nunca mais será esquecida. A menina de 5 anos usou uma pá de plástico para fazer uma significativa descoberta no Cotswold Water Park, em Gloucestershire, Inglaterra. Agora ela descobriu o negócio, o fóssil é um molusco marinho que viveu no período Jurássico e 162,8 milhões de anos. A criatura fossilizada pesa 60 quilos e tem 40 centímetros de diâmetro. Está aqui para vocês verem. Menina de 5 anos descobriu isso aí. Essa vai ficar presa ao processo da paleontologia o resto da vida, né? Não há dúvida, né? Agora, outra coisa séria. Vocês veem que o que acontece com vocês não é coisa tão nova. Macacos reconhecem os amigos em fotos. Entende? Está aqui. Um estudo de pesquisadores alemães indicou que macacos adultos são capazes de reconhecer seus amigos em fotografias. Na pesquisa, macacos de Gibraltar, selvagens, passaram mais tempo analisando as fotos de animais que eles não conheciam. E eles viram aqueles que eles conheciam. Entendeu? De modo que aqueles que estão esquecendo aí, que meus amigos esquecem, lembre-se bem, até macaco já consegue lembrar
daqueles amigos. Olha bem os amigos de vocês, como é que fica isso? Afinal de contas, eu vi falando que a primatologia ainda continua, preciso ver. Quanta gente que não esquece a cara dos outros aqui. Quer dizer, até os macacos lembram. Como é que fica? O senhor poderia comentar sobre as causas do câncer? Os fatores genéticos podem mesmo influenciar? Em quais tipos de câncer? E os fatores psicológicos? Como foi no seu caso? As características adquiridas durante a vida podem se agregar ao DNA e serem transmitidas hereditariamente ou apenas na paragenética? Não. O processo genético influi, paragenético influi, os fatores mesológicos influem, tudo isso. O meu caso, por exemplo, foi exposição excessiva a lâmpadas que têm UV, ultravioleta. Meu caso foi esse. E outra coisa, eu não pensei que as lâmpadas eram tão fortes. E aí é que eu cheguei à conclusão besta, né, pelo negócio. A lâmpada ficava aqui em cima, quando eu trabalho no computador horas e horas, a maior parte do tempo, foi demais. E tudo isso tem um efeito acumulativo, por isso que eu tive o câncer. Outra coisa, o usuário, o portador e o traficante de drogas mereceriam um tratamento mais adequado pelas políticas públicas e governantes? Como seria isso, segundo a sua experiência? Eu acho que os usuários, primeiramente deveria haver uma clara distinção entre usuário, traficante, o que mais que ele falou ali? Usuário, traficante, o que era? É o portador. O portador, que é usuário. Pois é, deveria haver uma distinção clara entre um e outro. E, na minha opinião, deveria sim haver uma atenção maior àquele que é usuário. Porque muitas vezes a intenção dele não é a mesma, obviamente, do traficante, mas e muitas vezes o traficante também já passou pela condição de usuário e foi evoluindo. Então, se puder, já na fase de usuário, haverem políticas que cessem isso, que bloqueiem, que consigam estancar a evolução da doença, porque é uma doença, né? Eu sou a favor. Agora, para o verbetógrafo. A ingestão do inocente chocolate provocando a liberação da serotonina pode ser uma prática pré-adictiva para as drogas nocivas? Lembre-se, existe a chocolate. Chocolatra. É uma loucura isso aí, não é bem assim não. Né? Não. Agora você vai indicar aí um tóxico para consertar outro tóxico, como é que fica? Chocolate para muita gente é tóxico. Mas ele está perguntando se a simples ingestão de chocolate no dia a dia. Simples, aqui é a ingestão do inocente. Inocente é bobozinha, não acha? Não. Olha aí, é preciso de olhar com o nosso amigo. Eu acho que se ele tem alguma pochete. Eu sugiro que você leia na página 13 aqueles 3 itens ali embaixo de culturologia. Tem lá obsessivo, compulsividade, vício e mania. Ali a pessoa vai ter uma ideia clara do que é um vício, porque nem toda... só porque a pessoa comeu uma vez ou outra chocolate, vai dizer que ela é viciada em chocolate, ou porque ela come de vez em quando. Não é isso. Tem que ver o prejuízo que está causando isso na vida da pessoa. Está havendo prejuízo físico, né? Ela está com pochete, está havendo prejuízo energético, emocional, mental, ela está obsessiva com essa ideia de comer chocolate, tem que observar nesse sentido. Se está, aí já tem que se pensar. Assisti um vídeo do senhor na internet que diz que o Chico Xavier atingiu o completismo existencial pela prática da TACOM. Já o senhor, com diferente missão, iniciou o trabalho no campo do esclarecimento a Tales. Gostaria de saber se podemos considerar a personalidade de Divaldo Pereira Franco, orador espírita, sendo colaborador não só da TACOM, mas também da prática da Tales? Ou o fato dele ser espírita muda isso? Eu só te pergunto uma coisa, meu chefe, só uma coisinha. O cara que segue no caso aí, uma seita, que hoje todo mundo admite, o espiritismo aceita,
Ele pode fazer alguma TARES? Só isso. TARES significa tarefa de esclarecimento. Uma pessoa que está numa seita esclarece alguma coisa? Agora, gente, quero aproveitar aqui para dizer o comunicado dos amigos da enciclopédia. As empresas que são patrocinadoras dessa tertúlia aqui. Vivenda do Camarão, Subway, Portato, Ruper, IPC, Coraza, Pomare, Valda e Menta Limão. Você quer falar alguma coisa aí? Valda, só destacar que o verbetógrafo também é patrocinador da tertúlia aí, né? Agora, gente, vocês já notaram uma coisa? Que a maioria aqui diz respeito a alguma coisa de alimentação? Eu vou até anotar. Vivenda do Camarão, Subway, Pomare, Valda, Menta Limão, Portato. São, aqui de 9, são 6. Tá certo? Agora, ó, a do Pomare é uma paixão que eu tenho. Antiga. Eu não estou chamando atenção muito, não. Tá certo? Que aqui tem até a pastilha Valda. Mas a Pomare é porque tem muita fruta, o negócio é muito sério lá, de vez em quando. Sabe? E outra coisa, o povo não gosta que eu falo das coisas, porque quando eu falo, desaparece da praça o produto. Mas essa turma é boa. Mas, olha, de 9, nós temos 6 que são da área. Então, a gente tem 20 espaços hoje na tertúlia para as empresas que quiserem patrocinar aqui o tertuliário. Nós hoje estamos em 9, já tem desde julho de 2009, né, que a gente abriu esse espaço. E aí, há uns tempos atrás, há uns 6 meses, nós possibilitamos também 2 empresas patrocinarem com o mesmo espaço. Então, um mês fica uma empresa, no outro mês fica outra empresa utilizando o mesmo banner, no caso aqui da tertúlia, né? E existem formas de pagamento para isso, o empresário pode ligar para nós. O que nós fazemos é uma análise da empresa, uma análise do contrato social da empresa também. Mas essas pessoas todas que vocês estão vendo aqui que são patrocinadores com empresas, são pessoas, são CEOs, né, os administradores, que têm afinidade com a Conscienciologia, verbetógrafos, pessoas que são voluntários aqui, e que colocam sua marca aqui vinculada à enciclopédia da Conscienciologia. Eu me considero sócio dessas empresas. Agora, o Fernando vai falar um pouquinho aqui, só rapidamente, sobre uma promoção relâmpago aqui que a gente está lançando aqui dos amigos. A informar a todos que nos próximos dias estaremos recebendo o DVD da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. Esse DVD ele é histórico, né, porque ele documenta aí de uma forma muito profissional, com muita qualidade, toda a passagem do professor Valdo aí pelos locais que ele viveu, que ele trabalhou, atuou no Espiritismo, todas as obras que ele fez. E nesse DVD aí tem uma parte da minha palestra lá. Tem a parte da palestra, tem a entrevista com os amigos do senhor, do pessoal da formatura, de medicina, tem a entrevista com aqueles personagens que o senhor viveu com eles lá a todos. Dona Dalva. Exatamente. Dá um outro amigo nosso lá, tem vários. Então é de excelente qualidade, com imagem, som muito bom, editado e profissional. Então nós estará à venda na Epígrafe e no Shopping Cons em breve. E o programa Amigo da Enciclopédia vai dar um brinde, né, esse DVD para quem fizer a assinatura, a renovação do programa Amigos no mês de abril. Durante o mês de abril ganha um DVD desse quem fizer a assinatura e renovação. Ok? Pessoal, nós estamos prestes a bater o nosso recorde, tá? Nós estamos com 367, né? O nosso recorde é 368 amigos, então estamos quase lá. E a Nara só quer fazer um esclarecimento em relação ao DVD aqui, rapidinho. Depois do DVD, eu te peço para falar sobre o curso de hoje. Tá bem. Esse DVD foi produzido junto com outro DVD, foram 2 DVDs. Quem produziu foi o Rogério Oliveira, de São Paulo. O primeiro DVD foi da palestra na íntegra, e esse DVD já foi distribuído pelo Amigos da Enciclopédia. E agora é o segundo DVD, que é um documentário sobre os locais, as visitas que o professor Valdo fez lá, que também tem uma parte da entrevista da dona Dalva, que esteve aqui conosco, né, nesse ano, uma parte da entrevista do seu Benê, que são amigos do professor Valdo, tem também a visita que nós fizemos ao Memorial Chico Xavier, e informações sobre... tem um extra, ainda tem um extra, e aí dentro do documentário mesmo do professor Valdo, todas as passagens que a gente teve lá, na televisão, as passagens que teve dentro da faculdade,
na Comunhão Espírita Cristã, no núcleo do IPC. Tem um extra também sobre a inauguração do núcleo do IPC lá em Uberaba, que o professor Valdo deu bastante destaque. Então é isso. Com relação à prova da Imagística, correu tudo muito bem. A gente percebeu que o processo está evoluindo, vamos dizer assim. O melhor campo... Houve uma pequena reação. Oi? Houve uma pequena reação positiva. Foi muito positivo, o campo estava muito bom, foi muito tranquilo. Eu acho que esse foi o campo mais sereno dos 3 campos que a gente teve, a terceira prova, a terceira edição. Foram 56 pessoas, na verdade foram 61 pessoas inscritas, mas algumas não chegaram, não conseguiram chegar. 56 pessoas fizeram a prova hoje lá no discernimento. Eu acho que 30% entregou a prova ao final, aproximadamente. Os demais, 33 de primeira vez. Nós tivemos mais alunos de primeira vez do que muita gente ficou até o fim do horário? 30% aproximadamente ficou até o final. E aí, na 1h30, eu acho que foi, a primeira prova foi entregue, acho que em 1h30 que a gente estava fazendo a prova. Além do tertuliário, o que é que tinha como objeto? Você pode falar? Tem algumas coisas pitorescas. O Igor está aí? Está aqui. O Igor, ele pegou uma maçã, hoje no tertuliário. Era uma maçã, uma fruta mesmo, de verdade, a maçã. E então ele ficou a primeira 1h30, eu acho, o tempo todo lá, trabalhando com a maçã. E nós, os avaliadores ali, será que come ou não come? Né? Será que come ou não come a tal da maçã? Aí lá pelas tantas, o Igor levanta, foi lavar a maçã, levanta com a maçã, foi lá fora, lavou a maçã, voltou e começou a explorar a maçã no seu interior. Né? E diga-se de passagem, digeriu a maçã e levou para casa o objeto. Né? E depois que ele digeriu a maçã, ele então se posicionou assim, segura aqui para mim, que eu vou fazer a cênica. Então ele assim, encostado, pensando, de fato ali a maçã estava na imaginação. Né? Pensando, aí ele Então, essa chamou a atenção, a questão da maçã. Quer dizer, então, de vez em quando pode levar alguma fruta diferente. Isso, Sempre tem o Roberto, né? O Roberto Laine, que sempre abastece a prova da Imagística com esses objetos. A Cris se levou... tiver alguma pessoa que chateia muito, um dia vocês levam um gambá para ela e põe ela separada. Põe ela separada do salão. Outro aspecto um lugar especial, no banheiro. Outro aspecto interessante, a professora Cristiane, ela é da equipe de avaliadores e esse ano ela resolveu fazer a prova. Foi? Porque a gente, como tinha um número menor... Para você? Banana Tecnique. Essa tá bom. O Antônio Pitaguari levou o coração hoje, né? Então a gente disse que ele vai... Escuta, nesses 3 anos aí dessa prova, com tudo isso, alguma vez já foi algum crânio humano? Sim, já teve crânio na primeira. Não, nós tivemos o esqueleto, mas teve o esqueleto na primeira prova, né? Agora o cérebro, o aparelho auditivo, o coração e o globo ocular. Hoje, dessa vez a gente teve também. Acho que até dessa vez não saiu. Para a próxima prova. Enfim, que mais teve? A gente tinha um gongo especial na tertúlia, Valdo. Olha, na tertúlia não. Na prova da Imagística. Por enquanto a gente está namorando aquele gongo para a tertúlia. Porque olha, era um gongo. Mas gongo grande? Gongo enorme. Onde é que vocês arranjaram isso? Escuta, mas é maior do que o nosso? Então o que vocês estão esperando? Eu vou pegar o gongo lá no carro. O que vocês estão esperando? Vou pegar e vou pega e troca, deixa o grande aí e leva o pequeno para lá. Agora, aquele pequeno é autêntico chinês, tá certo? Esse também é. Esse também é. Não, eu preciso de ver agora o timbre. Qual é o som? Preciso ver o timbre. Não pode ser qualquer timbre. Senão afeta os dos meus amigos e das minhas amigas. Valdo, você autoriza a gente pegar no carro e fazer um teste aqui na tertúlia? Então tá, a gente vai pegar. Mas enfim, a gente achou que o resultado foi muito positivo, estava muito tranquilo. Uma outra coisa, essas 50 e tantas pessoas 56. pegaram objetos diferentes uma da outra. Sempre objetos diferentes.
A gente sempre faz assim, os reciclantes têm objetos novos. Todo ano a gente tem objetos novos para os reciclantes. E nós usamos objetos da prova anterior para os novos alunos, né? Porque nós não conseguimos dar conta, Valdo, de objetos novos integral, é muita coisa. Mas a gente sempre tem objetos novos para os reciclantes. Então, dessa vez a gente tinha, na verdade, nós tínhamos 35 objetos novos. Uma hora seria bom vocês saírem com o Roberto e dar uma volta no CAEC, no discernimento, e catar objeto por aí afora. Da própria natureza. Tem muita coisa interessante nisso. Tem muita coisa. Seria bom. Uma outra coisa, Roberto, quando você for fazer isso, pega a fruta que esse povo acha que conhece, não conhece nada. E leva, mesmo que a fruta seja pequena, porque assim a pessoa vai ficar embananada totalmente com outra fruta que não é a banana. Ó, pessoal, vocês estão vendo, né? O professor Valdo que está falando, viu? Estão vendo, né? Estão ouvindo. O pessoal reclama, às vezes, quando tem umas coisas. Tem muita coisa aí que vale a pena levar para ver. Agora, um aspecto importante também, a turma estava muito tranquila. A gente percebeu a turma muito tranquila, uma turma assim. A gente deu as orientações, começaram a fazer. Não, aqui, ó. Foi bem tranquilo. Você já pensou? Esse aí é lógico, eu vou falar aqui, vai furar o assunto, mas você já pensou pegar a florzinha da sensitiva e dar para a pessoa? Vocês já viram o que é a florzinha da sensitiva, né? Aí fora ainda tinha uma hoje, a hora que eu passei, que agora está acabando a fase, na estação. Mas é uma beleza aquilo, o que a pessoa não pode falar sobre aquilo? É desse tamanho, mas é lindérrima a flor. Está sensitiva. Dentro das questões de sincronicidade que você tinha falado, um aspecto também, a gente já falou aqui da Cris, Oswaldo Amêndola, né? Você trabalhou durante muitos anos em uma companhia telefônica, não? Quase 20. Quase 20. Ele tirou um telefone hoje na prova da Justiça. Ah, foi? Primeira prova, primeira vez. A sincronicidade é um fato, né? Que coisa. Tá sério. Mas é isso. Vamos ver agora se no próximo ano nós vamos para 100 alunos, vai ser 100 Valdo. Professor Valdo. Professor Valdo, hoje de manhã, sobre o telefone, eu tive a precognição de que eu ia pegar o telefone. Ah, é? E depois... Aí você passou para ele. Não. Quando a gente chegou, eu falei, não, melhor vou primeiro para o banheiro. E eu desviei e fui para o banheiro. Senão, eu tinha sentado na cadeira do telefone. Ah, é? É porque, Valdo, o pessoal chega e vai sentando um ao lado do outro, né, naquela sequência. Então, ninguém escolhe lugar, né, que é justamente... Aí define o destino dele. Isso, exatamente. São divididos, né, a sala é dividida em duas, os reciclantes ficam de um lado e os alunos novos de outro, justamente em função da distribuição dos objetos, né. E aí a gente vai fazendo essa alocação. Está muito bom isso aí. Professor Valdo, eu acho que vale muito a pena o trabalho metasomático que a gente tem que fazer. Eu gostei demais, é a primeira vez, além dos resultados. Né? Você foi à prova? Sim, eu e o vim que para isso. caiu para você? O quê? O que é? Qual objeto? O binóculo. Ah, um binóculo. Quer dizer que é para você ver entre o Brasil e a Argentina. É bastante a distância. Interessante, né, o objeto, né? Realmente. É cosmovisão, né? Para ter em conta. Mas é bom. E acho Quantos você conseguiu responder? O que, Gi? Quantos itens? 57. 57? Sim. Tá muito fraquinho. Sim. Binóculo? Mas sabe o que acontece? A gente tem que entrar em treinamento, né? Acho que as próximas... Ano que vem você repete. Sim, sabe o que... Aí você já vai para ter 100. Sabe o que eu acho? Cada ano aumenta 50. Sabe o que eu acho que é uma prova de autoconscienciometria, né? A repetência. A repetência disso é uma prova de autoconscienciometria. Muito boa. Até um certo ponto, sim, eu acho que sim. É verdade. Sim, muito boa. Luiz, aqui no B. Oi. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que tem relação com o item 7 da perfilologia, que é
Perfilologia Game Maníaca, né? Que é sobre um jogo, World of Warcraft, não sei se você conhece, se já pesquisou. Já. Tem pesquisas, né, sobre ele que, segundo pesquisadores suecos, ele é tão viciante quanto o crack. Isso eu vi na Folha Online, quem quiser procurar. E já tem mais de 11 milhões de usuários. Inclusive tem um vídeo no YouTube, não sei se você já viu, quem quiser ver, pode colocar lá, Greatest Freakout Ever. Que é de um menino que a mãe tirou o jogo dele e ele tá assim, completamente surtado. E o irmão filmou, né? Então, se você quiser procurar no YouTube... Tem algum desses adolescentes aí, eles ficam por 12, 15 horas jogando sem parar. Vira o dia, vira a noite jogando. O pior não é adolescente, não. É pessoa de idade, passa a semana, fim de semana todo, sexta, sábado, domingo, envolvido nisso. Eu cheguei a ver na internet. A vida vai embora, só pensa na internet tem vários depoimentos, inclusive tinha um de um menino chinês que ele jogou 36 horas, depois ele se suicidou para se juntar aos heróis do jogo. Eu li um artigo, eu não me recordo agora que revista que era, mas era de um neurologista mostrando quimicamente os efeitos que tinham no cérebro de uma pessoa que estava jogando, que era viciada em videogame, e quimicamente uma pessoa viciada em tóxico. Era muito similar, era praticamente igual os efeitos que geravam ali na neurocerebrais. Neurocerebrais. Agora, para o professor Luiz, Enfatologia, página 10, terceira linha de baixo para cima. O domínio do subcérebro abdominal promovendo a superação. Isso já foi perguntado, já falou 2 vezes. Não, posso falar. Dá a impressão que é o subcérebro que está dominando. Não poderia usar domínio do subcérebro? Está querendo mudar aí o texto. Ah, tá. O domínio do subcérebro. Dá um sentido ambíguo, né? Coloca o autodomínio. Vamos pôr o autodomínio, né? Pode ser. E aí melhora. Tá certo? Eu vou colocar para você. Tá certo? O autodomínio do subcérebro sobre o porão consciencial. Sobre o autodomínio do subcérebro promovendo a superação do porão consciencial. Eu acho que está bem, né? Está claro. Com referência agora aqui, com referência à legalidade do cigarro e à ilegalidade da maconha, não seria simples fato de que a indústria do cigarro pode ser controlada para arrecadar os impostos e o da maconha não? Onde está o cuidado do governo para com o ser humano? Você acha? Mas a partir do momento que você descriminaliza uma droga, passa a se formar uma indústria também. Então, se houvesse a descriminalização da maconha, daqui a pouco tempo já teria também uma indústria similar à do cigarro. Então, estão acabando com o cigarro e querem abrir a maconha. Exatamente. É possível, uma loucura dessa. Pois é. Na minha família, uma pessoa tem adicção pelo álcool e não aceita ajuda nem tratamento. Não se consideram dependentes e seu comportamento gera problema por toda a família e principalmente para ele. Já coloquei seu nome na TENEPS. Percebo que a pressão extrafísica sobre essa pessoa é algo muito pesado. Como abordar de forma assistencial para que a pessoa aceite ajuda e se conscientize de que o alcoolismo é um problema em sua vida? Olha, a única coisa para mim, nesse caso, é que internar a pessoa. Se ele não quer, dá para ele, então, o endereço da Avenida da Saudade, a entrada do cemitério, ou se não, uma firma de cremação. Se a pessoa não quer, não tem jeito, mas a família não pode ser conivente. Se a família continuar conivente com a doença... Não melhora. Por isso que eu estou falando, o ideal é mostrar isso tudo de uma vez só. Pode levar um psiquiatra, um advogado, entende? Uma foto do crematório, uma foto do cemitério, mostrar onde é que você quer que seja enterrado, como é que é.
já leva o negócio bem na cara dele. Normalmente, quando a família corta a conivência que tem, a pessoa aí procura ajuda. Daí ela para de mamar, né, na teta. Mas tem que ser uma intervenção bem profissional. Mas não antes é de qualquer jeito. uma coisa profissional. Tem que ser profissional, não é de qualquer jeito. Não sei se já foi correlacionado o número do verbete de hoje com a abolição da escravatura, 1888. Caso ainda não tenha sido, acho muito sincrônico. Poderia ser comentado pelo autor? Isso é o Carlos Sprenger que está falando. Ele não deixa passar nada. O verbete realmente é 1888. Que é a libertação dos escravos. Né? Tem sincronicidade, porque a libertação... Você está fazendo o trabalho da Princesa Isabel hoje. O item 3. Item 3 é a sinologia. Anti-escravidão. Não, mas lá também na definição ele fala escravagista consciencial. Está na definição. E na página 11 está a vivência da autoliberdade frente aos dogmas também. A mega pensinologia define bem, né? A libertação consciencial. É a liberologia. Na epilepsia, suas bases estão na genética ou está ligado ao parapsiquismo? Aí depende do caso. Existe a epilepsia, um caso complexo, tem que examinar cada caso de per si e ver o alcance daquele universo naquele paciente. Tem as duas coisas, pode ocorrer, uma isolada, pode ser um processo só genético, pode ser um problema só parapsíquico, pode ser as duas coisas. Estou com semi-possessão benigna, geralmente mais de uma consciência rouba energia. Há interferência mental e telepatia. Tento ignorar essas consciências e como não faço TENEPS ainda, não tem como encaminhá-las. Minha mãe quer me levar ao centro espírita. O que o senhor acha? Olha, vê o que você faz, às vezes ajuda, vai com a mamãe, às vezes pode te ajudar. Vê o que é, né? Luiz. Essa pessoa sabe tudo sobre as nossas coisas. Já esteve aqui e tudo mais. O problema agora é ela tem que resolver. Você tem que saber de fato o que você quer. Até hoje você ainda não sabe. Luiz, letra A. Fala antes do bumbo. Ok. Você trata aqui no verbete a antiadicção, né? E coloca na perfilologia. Luiz, é com você lá. Sim, estou ouvindo. E coloca na perfilologia as questões dos os vícios, na verdade. Eu acho que poderia ressaltar a personalidade antiaditiva e aí incluir autodiscernimento, autocrítica e interassistência como itens dessa personalidade antiaditiva. Veja, a gente está falando o verbete inteiro sobre a personalidade antiadictiva. E ali eu coloquei justamente para chamar a atenção do porquê existir essas técnicas antiadictivas. Então a ideia ali foi outra, foi chamar a atenção para a pessoa até de repente se identificar ali com o problema dela, com a problemática dela. O verbete inteiro, se você for analisar, está se falando dessa outra personalidade antiadictiva. Inclusive ali na hominologia, se você for analisar, é praticamente só do antiadictivo. O Homo sapiens, consciência terapeuta, certo. Entendeu? Agora vamos ouvir uma melodia diferente. Esse é dos meus. Esse aí é dos meus. Muito bom. Agora, seria bom mandar fazer um suporte para ficar adequado, com o peso todo, para ficar preso, para a pessoa não ter que segurar. Esse aí está faltando o suporte. Entende? A moldura dele, ele tem o suporte. Walter, só um minutinho. Você gostou? Eu gostei. Então está doado. Então tá, muito obrigado. Isso aí era para casa de vocês? Já é. Não, qualquer coisa a gente chama vocês aqui outra vez. Porque dali eles vão inaugurar a casa a qualquer hora e é pertinho.
Esse aí dá para ouvir a distância. Não, você já pensou, a hora que eu estiver procurando alguém não achar aqui, eu venho aqui, saio lá fora e começo a bater. Vai aparecer um monte de gente na hora. Agora, lá no Instituto de Confucionismo, tem um igualzinho a esse, só que é gigantesco. Nós tivemos lá, na China. Não, tem uns enormes, tem aquele com aquela tora enorme para levar bomba. É esse aí mesmo. Aí aqui virou para nós e falou assim, olha, vocês não podem encostar, tá? Eu falei, aham. Ela saiu. Agora esse aí vai dar o ribombo, vocês viram que vai dar eco aqui. Que aí esse aí ultrapassa o processo da ressonância. Por mais que faça, ele sempre dá. Entende? Ele ressoa. Agora, isso é que a gente precisava, porque assim acorda o povo depois do almoço. É muito importante isso. A intenção aí é essa. E esse veio a calhar em cima do lance. Eu agradeço bem-horadamente em nome dos tertulianos. Tudo que vocês estão fazendo. Oswaldo, você queria falar alguma coisa? Luiz. Você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta para Luiz. Ou seja, no meu caso, este item foi muito importante. Eu gostaria de saber no teu. Qual é a relevância e importância da dupla evolutiva na superação da adicção? Total. Porque o problema todo é de base psicossomática. A pessoa ela tem até na sintomatologia tem lá, na antonimologia, a síndrome da ectopia afetiva. É o que acontece, a pessoa ela tem um afeto destinado a uma coisa ectópica, então ela não sabe lidar com a emocionalidade dela, com os afetos que ela tem, e a partir do momento que ela encontra uma dupla, que ela começa a se relacionar de forma madura, evolutiva, aplicando a técnica da dupla evolutiva mesmo, ela passa a qualificar todos os outros itens da vida dela. Eu acho que ele mereceria um beijo na testa de você. Vamos fazer uma coisa adequada, né, dentro do processo. A caráter, isso aí é que chama, né? Luiz, aqui no B. Nas tuas pesquisas aí, você até colocou aqui os 20 exemplos, né, de perfis de consciências adictas. O que você considera assim mais sutil em termos da própria pessoa perceber que está viciada ou que está escravizada a alguma coisa? A sutileza é só para ela, porque não tem nada de sutil, né? Quem está de fora não percebe claramente que a pessoa está envolvida no processo. Agora, para a pessoa, parece pra realmente... pessoa, porque ela nega, pessoa, né? para a pessoa, ela não é que é sutil, para a pessoa ela não quer ver, ela não enxerga. Ela não tem capacidade de ver a situação que ela está. E eu noto isso que é um padrão em todos os perfis ali, isso é um padrão que se repete, né? Não sei se responde a tua pergunta. Você tem algum que você considera que seria o mais difícil de ser percebido pela própria pessoa? Olha, a pior que eu vejo aqui, uma das piores, talvez a pior, é a toxicomania, né? E a teomania também, né? Com o fanatismo religioso. Agora, a toxicomania talvez seja a pior porque já começa além da doença, começa a haver interferência também bioquímica na cognição da pessoa. Então isso aí piora tudo, para a pessoa conseguir ter autocrítica para perceber como que ela está. Mas depois que tira a química, ela entra no processo terapêutico, ela consegue recuperar, né? Dependendo do caso. E aqui também na frase enfática, você colocou como evitação e superação a assistência inegóica ininterrupta, né? Mas seria assim algo bem mais avançado para aquela consciência que está com mais dificuldade. O que você colocou algum gradiente aí até chegar lá? Começar a fazer assistência. A pessoa só vai chegar na assistência inegóica a hora que ela começar a fazer assistência. Ela começa a se desenvolver a partir disso. Os grupos de recuperação
dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, todos esses aí tem lá no final dos passos, o 12º passo, que são os 12 passos, né? O 12º passo, o 11º, não me lembro agora, é justamente para a pessoa ir nas instituições, levar o depoimento dela, fazer a partilha, né, que eles falam, dar a partilha dela lá nas instituições, é fazer assistência. Retribuição. Não é retribuição, é para justamente fortalecer aquilo que ela já conquistou, os valores que ela já entendeu ali, que são os valores ideais. A hora que ela vai e fala isso para outras pessoas, aquilo fortalece para ela mesma. Então é assistência, ela tem que começar a se desenvolver na assistência. E sem parar, né? A pessoa sempre tentar atingir o próximo patamar. E galgando esses novos patamares aí, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente já sabe que tem a TENEPS. Então, o que a pessoa pode fazer, o que ela tem que fazer até chegar na TENEPS? Então eu tenho que resolver isso, aquilo. Então, começa a resolver até chegar na TENEPS. Aí depois, agora tem que ter o FIEX. Então vai, e assim vai. No caso do adolescente é mais complexo. Não, você vai trabalhar no nível dele. O que ele pode fazer de assistência? Ele pode ajudar a cortar a grama de casa? Ele pode ajudar a pegar o irmão no colégio? Ele pode... E assim vai, você vai educando dessa maneira, de forma assistencial. Vai muito dos pais desse adolescente passar a teática. Se os pais não têm teática no assunto, é mais difícil. Se os pais não são assistenciais, vai ser mais difícil daquela criança entender o que é assistencialidade, né? Mas se os pais já têm algum conhecimento no assunto, a pessoa naturalmente já vai aprendendo desde pequeno o que é assistência, como que é ajudar, o que ela tem que fazer. Daqui a pouco ela entra num voluntariado. Existem N voluntariados, né? Não tem só necessariamente um voluntariado mais avançado, mais da Conscienciologia ou qualquer outro que se queira. Tem vários tipos de voluntariado, né, que a pessoa pode se engajar. Luiz. Luiz. Na página 12, em paradoxologia, tá? O segundo paradoxo, é só uma questão aqui da preposição de, aqui, eu não sei se talvez fosse melhor usar o paradoxo do medo de recair, induzir a recaída. Sempre você quis usar o de separado do olho. Porque quando está no infinitivo ali, isso aí é já da forma do verbete. Do recair? Não, Tá, mas o primeiro de, o paradoxo do medo. Eu tinha escrito o paradoxo do medo, só que até foi uma correção que fizeram. Quando tem o verbo na sequência e está no infinitivo... É o segundo de que não precisa. Você está falando do segundo paradoxo do medo. O paradoxo deu medo de recair. A sugestão seria o paradoxo do medo de recair. Não, é que ele está falando. Não, é isso que eu falei mesmo. Não. Não, tá certo. É isso aí que eu falei. Eu estou dizendo o seguinte, gente, ó. Viu? Não, ele está falando do primeiro de. Está escrito assim, ó. O paradoxo de o medo de. Eu estou dizendo o seguinte, o paradoxo, esse DO juntar. Mas não é. É DO mesmo. É DO mesmo. É isso mesmo. Tá certo aqui do outro tá aqui? Alguém pode esclarecer assim? É da forma, Luiz. Oi. Aqui no B. Pode Mariusa. Página 11, em tecnologia, eu gostaria que você visse a técnica de matar mosquito usando bomba atômica. O que seria, no caso da Activida, o mosquito e a bomba atômica, se esta técnica está bem colocada aqui? Porque isso é uma metáfora. Uma metáfora. Isso, mas no caso, até como metáfora, o que seria no você vencer um vício, o mosquito e a bomba atômica? Não é essa, a ideia não é fazer essa correlação. A ideia é você entender o seguinte, é você usar todos os recursos possíveis e inimagináveis para acabar com o problema. É essa correlação que tem que ser feita. Não estou dizendo que a adicção é um mosquito, não é isso. Não.
Eu fiquei sem entender. Talvez eu vou estivesse mal explicar. colocado aqui. Eu vou explicar. É você usar todos os recursos que você tem em mãos e os que você também não tem, você puder usar, para você acabar com o problema. Por exemplo, a pessoa viu que está com problema e daí resolve simplesmente, não, eu vou ver se eu só troco de amizades, troco as amizades. Isso não vai resolver. Ela tem que trocar as amizades, procurar uma internação, procurar um terapeuta, se possível, consciência terapia, autoconsciência terapia, passar por 6 meses aí no mínimo de internação, usar todos os recursos que ela tiver em mãos para acabar com o problema. Tente imaginar você acabar com um mosquito, ao invés de você jogar um spray inseticida, você jogar uma bomba atômica. A ideia é essa. Você acha que essa técnica está expressando isso que você explicou para mim? Acho. Então tá bom. Luiz, eu também fiquei pensando a respeito disso. Eu pensava na impactoterapia destrutiva como bomba atômica, como o recurso maior para poder erradicar algum... E isso, né? Às vezes você tem um mosquito, em vez de você tentar matar o mosquito com tapa, com inseticida, você vai jogar uma bomba atômica para não sobrar pedra sobre pedra. Uma coisa... radical mesmo. Radical tem mesmo. Que ser radical. Eu achei... Luiz, aqui no A, só 2 correções, não sei se já foram feitas na cognatologia, na última linha ali. Essa já. E aquele parente também ali que já. Então tá, ok. Luiz, eu queria só fazer uma observação em perfilologia. Você estava falando que o toxicômano talvez seja a pior condição, a pior característica, né, de perfil. Mas eu queria chamar a atenção para a hipocondria também. Eu tive 2 amigos que começaram a questão de tóxico pela hipocondria, exatamente porque eles se viciam quimicamente e eles buscam alguma coisa mais impactante, mais forte. Então, eu acho que é uma coisa que se deve ter muita atenção, principalmente na infância e adolescência, porque é uma porta de entrada grande para a toxicomania, a hipocondria. Eu concordo, eu acho difícil dizer assim até qual é o pior, porque é como você disse, muitas vezes um é porta de entrada para outro. A pessoa, por exemplo, tinha um que eu tinha visto aqui também, workaholic. Daqui a pouco a pessoa está no workaholic e a pessoa passa a ficar tão ansiosa, nervosa, estressada, começa a beber. Então, também é difícil dizer, né? Qual que é pior. Com certeza. Eu concordo contigo na questão da toxicomania, porque aí tem a intervenção química. Então, você tem uma alteração do organismo e é uma coisa que eu acho que tem um controle mais difícil. Só estou falando da hipocondria porque muita gente não dá valor, diz, meu filho tem mania de doença, ele toma aspirina e não sei o que, da aspirina ele passa para uma coisa mais forte, vai para um xarope e daí ele vira toxicômano. Gente, eu queria falar uma coisa na internet para vocês, para a gente pesquisar um fato igual esse. É pena que o negócio aqui é muito longe. O negócio é em São José de Ribamar, no Maranhão. A senhora chama Maria Rodrigues de Aguiar Farias. Tem 53 anos. Agora, o que é que se passa? Ela, há 2 anos, plantou um pé de maracujá. E começaram a nascer maracujá em forma de tênis. De tênis. E é perfeito, é tênis mesmo. Então, o que se passa? Ela explica o seguinte: desde que descobri que tinha uma fruta assim no meu quintal, muita gente começou a querer ver com os próprios olhos. Era muita gente mesmo. O problema é que para chegar ao quintal, as pessoas tinham que passar por dentro da minha casa. Em uma dessas visitas, levaram o meu celular.
Depois do prejuízo provocado pelo pequeno fruto, a dona de casa resolveu limitar a visitação. Passei a cobrar R$2 para visitante, 15 para fotografias e 20 para fazer filmagem. Dona Maria diz que o maracujuzeiro está em plena produção. Tem maracujá demais. Tem mais de 40 frutos. Eles ficam amarelinhos quando amadurecem. Até os primeiros maracujás em formação de pênis surgiram do quintal dela. A vida era pacata e calma. Mas depois da inusitada plantação, a dona de casa passou a ser reconhecida nas ruas da cidade onde mora. Era muita gente na minha casa. Chegava a ficar sem comer para conseguir olhar para as pessoas que faziam visita. Como é que vocês saem dessa, hein? Como é que é isso? Cadê o Roberto? Cadê o Roberto, o homem da história natural? Sai dessa. Você sabe que maracujá, esse aí de casa, ele é redondinho. Ele não é nem oval. Deve ser pois maracujá agora macho, todos com o mesmo formato, mas baseado em quê? Agora, o pior da história, tem todos os ingredientes. Tem tudo aqui, ó. Se o senhor for olhar as fotos, esse que ela está segurando, e olha o tamanho. Agora, gente, é um negócio para se pensar, como caso insólito, é um negócio para se pensar. A natureza tem disso. Agora, cadê o Roberto? Roberto, você acha que um caso desse pode ter fraude? É provável, mas pode não ser um maracujá mesmo. Como fazer esse formato? Pode ser um outro fruto, né? Isso aqui é um caso sério. Eu, se estivesse lá, iria lá para estudar isso aqui. É um caso só checando sério. mesmo, só checando. Tem que checar. Luiz, muito bem pelas suas respostas. Very good. Vamos em frente. Cadê o segundo verbete? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 118 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 51 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos os recados da Rosa sobre o programa Verbetografia, o Marcelo pela Conscius, o William pela Jornada da Educação, o Ivo sobre o curso Saúde Consciencial, a Paula sobre a Vila Consciência. Antes, lembramos a todos que hoje é domingo e a partir das 8h30, 8h30 no Discernimento, tem uma série de atividades culturais, né, que faz parte da agenda cultural aqui da Cognópolis. Qualquer dúvida, procurar o Marcos Dung. Boa tarde a todos. A gente está convidando vocês para um novo programa Verbetografia, que vai sair novamente naquele modelo intensivo semipresencial. A gente já tem 3 aulas gravadas, estão disponíveis na página do Verbetógrafo, e essas 3 aulas online, elas são gratuitas, elas estão disponíveis para quem quiser assistir. Quem quiser fazer esse programa Verbetografia, ele vai ter que assistir essas aulas, porque vai fazer parte do programa. Depois que assistirem essas 3 aulas online não, gravadas, né? Via internet, a pessoa vai começar a fazer as atividades ali propostas, e vamos então começar na parte presencial. Os dias serão dia 7 e 8 e 21 e 22 de maio. Nós concentramos em 2 fins de semana. Sábado e domingo, aí pulam sábado e domingo, vem o outro sábado e domingo. Então são 2 fins de semana não consecutivos. A nossa motivação para fazer esse curso agora é que nesse grupo de 20 pessoas, nós temos entre os verbetógrafos, né, 9 que fizeram os nossos programas anteriores,
sendo que nós tínhamos mais 4 anteriores já publicados. Então, até o momento, nós temos 13 verbetógrafos publicados que participaram conosco aí do programa Verbetografia. E a gente está convidando, então, vocês para não perderem essa onda, para entrarem agora no Verbetografia e colocarem aí o verbete de vocês para serem publicados também. Nós temos só 20 vagas, então a gente pede para que vocês façam a inscrição o mais rápido possível, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Você sabe bem quem você é? A Conscius convida você a aprofundar na sua intraconsciencialidade, conhecer quem é você de fato, através do curso Fundamentos da Conscienciometria. Ele irá ocorrer a partir do dia 19, terças-feiras à noite. Para quem não puder à noite, será aberto uma turma aos fins de semana, na sequência. Quem tiver interesse, entre em contato na recepção do CAEC. Obrigado. Olá pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a jornada de educação conscienciológica. A jornada costuma acontecer a cada 2 ou 3 anos, é um evento bastante grande, participam vários candidatos à docência e professores de conscienciologia de vários locais do Brasil e até de fora do Brasil. Em geral temos mais de 200 alunos e esperamos ter novamente, esse ano, mais de 200 participantes. A jornada acontecerá aqui em Foz do Iguaçu. A data da jornada é do dia 7 até o dia 9 de outubro. E isso vai ser justamente a inauguração ou o início das atividades, que são os 10 dias de ciência conscienciológica. Então você que está nos ouvindo agora pela internet, o pessoal que está aqui, pode reservar na sua agenda um espaço de uma semana toda para estar em Foz do Iguaçu e participar de uma série de atividades. Eu vou falar muito brevemente e vamos explicar essas atividades nas próximas divulgações. A jornada de educação, cursos pré-aula, MBE para professores de conscienciologia, itinerância conscienciológica, o curso para os professores profilaxia das abordagens dogmáticas, o curso Fundamentos da Cientificidade e, por fim, você encerra a sua estadia aqui em Foz com o 2º Congresso Internacional de Verponologia. Eu considero imperdível essa semana. Aqueles que estão escrevendo seus artigos para envio para a jornada de educação, vocês têm até o final do mês de abril. Então, caprichem e enviem logo os seus artigos. Mais informações no site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Reaprendência se escreve com T. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso modular Saúde Consciencial. O início vai ser agora no próximo final de semana, dias 9 e 10 de abril. O curso modular Saúde Consciencial ele tem 22 módulos e a duração do curso é de 2 anos. E o primeiro módulo está começando agora no próximo final de semana. Para maiores informações, pode entrar em contato no telefone da OIC, 3025-1404, ou então entrar em contato através do e-mail modular@oic.org.br. Obrigado. Boa tarde aos condôminos do Vila Consciência. Agora à tarde teremos a Assembleia Geral no Auditório do Discernimento às 15 horas. Todos os condôminos estão convidados à Assembleia Geral no Discernimento às 15 horas. Hoje. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Análise das Ideias, eleito com 23 votos, a especialidade Mental Somatologia, o autor, professor Sandro Batistella. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.